pedalando aqui no aterro e pensei em um assunto para trocar uma ideia com vocês. Eu queria falar sobre o bilhete único no contexto do Rio de Janeiro e a transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Pô, Arlindo, mas o bilhete único não seria o contrário? Então, só para dar um contexto do que a gente está falando. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o pagamento dos ônibus utilizando cartões de transporte em duas modalidades de bilhete único. Existe o bilhete único chamado Carioca e existe o bilhete único intermunicipal. O bilhete único Carioca é aquele que você adquire nas maquininhas do VLT, do BRT ou num terminal qualquer da Rio Card, e ele te dá o benefício de utilizar dois ônibus, seja ônibus e BRT ou ônibus comuns, e mais uma terceira perna do VLT, pagando a tarifa modal que hoje é de R$ 4,05. Esse benefício do bilhete único Carioca, ele já está incluso na tarifa. A modelagem do custo da tarifa já leva em consideração que tantos por cento de pessoas vão utilizar essa integração e o governo não precisa pagar nada mais por isso, né? As empresas dividem o lucro. No caso do bilhete único intermunicipal já é diferente. Como é que funciona? O usuário precisa fazer um cadastro com o CPF e ele só pode ter um bilhete único. Então já começa um problema, porque aquele usuário que utiliza bilhete único no seu vale transporte, no seu deslocamento casa-trabalho, ele não tem o direito de utilizar desse benefício nos seus deslocamentos de lazer, com a sua família, etc. Então esse já é um ponto que eu acho bastante controverso. Depois, como é que funciona essa modelagem? O bilhete único intermunicipal custa, salvo engano, R$ 8,55 e o passageiro pode pegar até duas conduções, desde que uma delas seja intermunicipal. Então, por exemplo, ele pode pegar um ônibus da Baixada para a cidade do Rio e mais um ônibus municipal. Ou ele pode pegar um trem e depois a barca, qualquer combinação desse tipo. Uma vez que a passagem, que a soma das passagens, pode ser uma só também, ultrapasse o valor de R$ 8,55, as empresas recebem o dinheiro integralmente e o governo do estado paga a diferença. Portanto, é um subsídio direto. Dinheiro do caixa do governo do estado do Rio de Janeiro que está indo para o bolso das empresas. Muito bem, isso é uma coisa que, pelo menos em tese, a princípio, permite que pessoas que morem em regiões mais distantes tenham acesso ao mercado de trabalho, uma vez que o empregador não vai arcar com passagens que às vezes chegariam a 15, a 20 reais, para que essa pessoa, esse empregado possa, enfim, ir para o seu local de trabalho. Qual que é a questão? A questão é que as empresas de ônibus, sabendo disso, elas começaram a manipular o sistema. Os ônibus das cidades da Baixada Fluminense, da região metropolitana como um todo, que vêm para o Rio de Janeiro, em geral existem dois tipos de serviço. Existe o ônibus urbano, que é aquele ônibus comum, que às vezes nem tem ar-condicionado, tem bancos normais, sem tanto conforto. E existe o ônibus padrão rodoviário, que é aquele parecido com que as empresas operam viagens até interestaduais, que a cadeira reclina, que sempre tem ar-condicionado, que às vezes tem banheiro, TV a bordo, Wi-Fi, enfim. E as empresas malandramente colocam pouquíssimos horários do serviço urbano, às vezes um por dia ou dois por dia, e inundam, enchem de horários o outro serviço. E isso seria relativamente justo se a pessoa estivesse pagando os R$ 15, R$ 18, às vezes mais de R$ 20 pela tarifa. A questão é, esse custo, essa diferença é socializada. Então, na prática, algo que deveria servir para diminuir a desigualdade, para
no limite, diminuir a favelização, já que as pessoas vão poder morar em suas casas em outras cidades da região metropolitana e não em condições precárias na cidade do Rio, onde quer que elas trabalhem. Isso na prática serve como uma transferência de renda do Estado e, portanto, da maioria das pessoas e, portanto, das pessoas pobres, indo direto para o bolso de empresário de ônibus. E aí, quantos bilhões já não foram gastos nisso? Será que desse dinheiro todo, não que eu não ache, por exemplo, que alguém que more, sei lá, em Maricá e leva 2 horas para chegar no centro do Rio, não, que eu não acho que essa pessoa não mereça conforto, mas veja, alguém precisa pagar por isso. Será que é justo que alguém pobre tenha, no limite, pague um imposto maior, tenha o banque, a passagem de outra pessoa, e tem outra, e tem mais uma. E aí que a coisa fica curiosa, né? O bilhete único intermunicipal, ele tem um limite de renda, que até agora subiu um pouquinho, era só para quem ganhava até R$3.000 por mês, e agora, recentemente, esse ano, 2019, o governador Witzel passou, eu não me lembro se foi um decreto ou se foi uma lei, para ser sincero. Se for lei, evidentemente, que é do legislativo, né, dos deputados estaduais. Mas houve uma lei aumentando o valor desse teto, né, desse limite para receber o benefício. Pois bem, para muita gente, às vezes é mais vantajoso ter um carro velho, em vez de ter o benefício do bilhete único. E eu não estou falando pessoas ricas, não. Às vezes, alguém que mora na Baixada, tem lá aquele golzinho anos 90 com kit gás, vai gastar até menos do que se estivesse pagando a passagem de ônibus. Então, olha só que situação surreal. A gente tem a transferência de renda, porque o Estado não consegue troncalizar essas linhas, e também tem isso, né? Praticamente todas as cidades da Baixada têm ônibus que às vezes passam na porta ou quase, levando para o centro do Rio. Então a gente tem várias centenas de linhas que se afunilam todas para o mesmo lugar, não tem terminais de integração, não tem nada. Linhas rodoviárias de alto padrão, enquanto que, por exemplo, as pessoas que morem em locais precários, em comunidades, mas ainda dentro da cidade do Rio, por exemplo, que morem, sei lá, em Santa Cruz ou onde quer que seja, não tem opção, não tem a mesma opção, já que no contexto da cidade do Rio, os ônibus ditos frescões, né, os ônibus padrão rodoviário, não são atendidos nem pelo bilhete único intermunicipal, nem pelo bilhete único carioca. Então a gente tem essa situação curiosa, onde tem empresário ganhando rios de dinheiro aí. Enfim, era esse comentário que eu tinha para fazer dessa situação insólita que a gente vive. Eu acredito que o bilhete único intermunicipal ele só deveria valer para ônibus que fossem de padrão urbano e que fizessem integração com outros modais. Por exemplo, às vezes um ônibus que vai para o centro do Rio, de uma cidade por exemplo, do leste fluminense. Será que não seria mais barato pagar um ônibus municipal ou intermunicipal que seja até Niterói e depois o usuário pegar a barca e a passagem só valer para essas linhas? Ou no caso da Baixada, será que não seria mais justo com o resto das pessoas do estado que a passagem só valesse para a linha de ônibus que vai até a estação de trem mais próxima? Fica a reflexão aí para quem estiver vendo o vídeo. Quem sabe meu vídeo chega até o governador, até o secretário de transportes. Então fica o convite à reflexão aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.